Nós vamos estar lendo na primeira carta de João, primeira carta do apóstolo João. O capítulo é o capítulo 5. O título deste texto diz assim: a fé em Jesus e as suas consequências. Glória a Deus, como é bom crer em Jesus. Como é bom crer em Jesus, porque a nossa fé em Jesus Cristo, ela tem consequência. Louvado seja Deus. E a palavra começa dizendo: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Glória a Deus. Este é o amor de Deus. Que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Graças a Deus. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. João disse: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Que coisa maravilhosa. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, que foi anunciado, que foi vários anos antes dele nascer. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, o Filho de Maria, o Filho de Deus. A palavra de Deus diz que e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Glória a Deus, porque nascemos de Deus. Nascemos de Deus pela sua infinita bondade e misericórdia. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Quando nós amamos a Deus, automaticamente nós também vamos amar os filhos de Deus. E vamos também querer guardar os seus mandamentos, obedecer a sua palavra. Quando começamos a conhecer esse Deus e a amar a esse Deus, começamos também a amar aqueles que são servos de Deus e aqueles que podem vir a ser servos de Deus. Passamos a amar o ser humano, sabendo que Deus ele pode transformar qualquer ser humano. Pelo primeiro milagre do ministério terreno de Jesus foi o milagre da transformação. Ele transformou água em vinho numa festa de casamento ali em Caná da Galileia. E se ele transformou água em vinho, ele pode transformar qualquer ser humano, qualquer coisa, porque ele tem todo o poder. E ele tem poder para transformar a minha vida, a sua vida, cada situação que nós estamos vivendo, ele pode transformar. Ele pode mudar. Ele pode transformar este projeto que as pessoas, esse projeto que você tem e que as pessoas falam que não vai dar certo, que você nunca vai conseguir, que você não tem capacidade, que você não tem como.
fazer tudo isso e que você é alguém que não tem nenhuma capacitação, como é que você vai conseguir? Como é que você vai conseguir levar esse projeto adiante? Ele tem poder para fazer com que esse projeto dê certo, para fazer com que você possa usufruir de todo esse projeto. Coisas grandes. Ele pode transformar a maldição em bênção. De repente, você está vivendo uma situação que as pessoas acham que você nunca vai conseguir, que você nunca vai vencer, que você já é um derrotado. Mas se você buscar a presença de Deus, se você confiar nele, isso que as pessoas estão falando que não vai dar certo, vai dar tão certo que até elas vão ficar admiradas. E elas vão dizer, mas como deu certo? Como pôde dar certo? Porque o Deus Todo-Poderoso está neste projeto. E ele vai fazer dar certo. Ele vai mudar sentenças. De repente alguém pode dizer, não vai ganhar. Não tem condição de ganhar. Este processo já está perdido. Pode até estar perdido para o homem, mas não para o Senhor. Porque o nosso Deus, ele entra nesse processo hoje. E ele entra para transformar, ele entra para fazer o que é impossível aos olhos dos homens. Ele entra para te dar ganho de causa. Porque ele é Deus. Ele peleja pelos seus. Ele peleja por mim, ele peleja por você. E nesse momento em que nós estamos aqui pregando a palavra de Deus, orando ao Senhor, o Senhor está enviando Nayasub canta nabrachai, Ramanayasub andarás. O Senhor está enviando anjos em todos os lugares onde a minha voz está chegando. Aleluia. Posso sentir isso pela presença gloriosa do Espírito Santo. Seja onde for que você estiver, o Senhor está enviando seu anjo aí agora. Nayasub andará. E ele está enviando para que a obra dele seja feita na sua vida, na sua casa, na sua família. Ele está enviando aí no seu trabalho para tirar o espírito da contenda, da inveja, que tem atuado, né? Subiandarabachai. Ele está enviando aí neste hospital onde você está desenganado pela medicina. Mas o Senhor não te desenganou. E ele tem poder para te levantar desta cama agora. É só você crer e se levantar. Em nome de Jesus, se levante. Nayasub andarás. E anda, porque Deus é contigo. Nayasub andarabachai. Deus é na tua vida. Ele te levou até aí, mas ele tem propósitos na sua vida. Ele quer fazer uma grande obra na sua vida, te usar para engrandecer o nome dele. E ao se levantar daí, te lembre disso e comece a fazer a vontade de Deus. Jonas não queria fazer a vontade de Deus, mas o Senhor fez com que ele obedecesse e fosse vomitado nas praias da cidade de Nínive, porque ele não queria fazer a vontade do Senhor, mas ele foi obrigado pelo Senhor a fazer a vontade do Senhor, porque o Senhor tinha propósito na cidade de Nínive. O Senhor queria salvar aquela cidade. E a pessoa que o Senhor escolheu para pregar para aquela cidade foi Jonas. E às vezes, o Senhor nos escolhe e nós não queremos. Senhor, não vou. Não posso, não tenho condição. Lembre-se de uma coisa, quem dá condição é Deus. Ele que nos dá condição. Nós não temos, mas Ele dá. E Ele vai te dar condição. Se levante e comece a fazer a vontade de Deus a partir de hoje. De repente você fala, Senhor, por que eu estou assim? Por que está acontecendo dessa maneira comigo?
Olhe lá para trás e veja. O Senhor tem planos na sua vida, o Senhor te chamou. O Senhor te ordenou a levar esta palavra. E você achou que não devia, que não precisava. O Senhor tem tantos que Ele pode enviar, por que tem que ser eu? Né? Mas quando o Senhor nos escolhe, quando Ele nos chama, nós não podemos querer retroceder. E não podemos rejeitar o chamado de Deus. Ah, mas trabalhar para Deus é tão difícil, é tanta luta, é tanta perseguição, é tanto disse-me-disse. Porque assim, se você não está fazendo nada para Deus, você não vai ter disse-me-disse na sua vida, você não vai ter apontar de dedo para você não vai ter ninguém falando mal de você, porque você não está fazendo nada, Satanás não está preocupado com você. Se você só vai à casa de Deus, se assenta, recebe as bênçãos, sai, vai para sua casa, dorme tranquilo, sossegado, levanta a hora que quer, faz o que bem quer, não está preocupado com a salvação das almas, o inimigo também não vai se preocupar com você, não. Mas comece a se preocupar com a salvação das almas. Comece a levar esta palavra ao perdido, ao desviado, ao necessitado, a todo aquele que está no leito de enfermidade, hospitalizado, encarcerado. Comece a pregar para aqueles que estão lá no mundo do vício. Aí você vai ver como o inimigo vai se levantar. Mas se você está apenas usufruindo, recebendo as bênçãos de Deus, como é bom servir a Deus assim. Só recebendo, não dando nada para Deus, não dando nada para a obra de Deus, não se preocupando se a obra de Deus está indo bem, se não está, se a luz está sendo paga, se a água está sendo paga, se a igreja está abençoada ou não. Olha, eu só vou na igreja, participo do culto, volto para minha casa, glória a Deus. É assim que eu sirvo a Deus. Que maneira fácil de servir a Deus é essa? Servir a Deus é um pouco mais que isso. Eu aprendi com o próprio Deus que servir a Deus é um pouco mais que isso. Porque enquanto eu estava na casa de Deus, somente participando dos cultos, louvando a Deus, me alegrando, sentindo a presença de Deus, recebendo as bênçãos de Deus, o inimigo nem me enxergava. Ele nem se preocupava comigo. Eu não estava dando trabalho nenhum para ele. Não estava incomodando ele. Mas a partir do momento que eu comecei a pregar a palavra de Deus para o desviado, para o endemoniado, orar para que o enfermo fosse curado, orar pelo endemoniado para que ele fosse liberto, e comecei a levar esta palavra, mas aí a coisa mudou. É claro que o inimigo não vai ficar de braços cruzados. Aí ele se levanta, mas ele se levanta para cair, porque conosco está o braço forte do Senhor. E ainda que o inimigo se levante para de alguma maneira tentar nos derrotar, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E nós cremos no poder desse Deus e sabemos que se Deus é por nós, como diz Paulo, quem será contra nós? Louvado seja e engrandecido seja o nome do Senhor. Então você que está aí acomodado, tranquilo, desapercebido, não quero amolação, não quero fazer nada na obra de Deus, porque eu cansei de passar por lutas, eu cansei de ser humilhado, eu cansei de ser perseguido. Cansou? É melhor sofrer por causa da obra de Deus na terra. É melhor sofrer servindo ao Senhor do que pagar preço de outra maneira. De repente, nós não queremos luta, nós não queremos sair da nossa zona de conforto para fazer a obra de Deus, porque é tão bom ficarmos acomodados, é tão bom nós não nos preocuparmos se tem culto, se não tem culto, se vai ter visita, se não vai ter visita. É tão bom a gente não ter que se preocupar com nada disso.
se vamos ter que sair para orar por irmão que está hospitalizado, se não temos que sair para socorrer o irmão que está passando por uma situação difícil. E vivermos a nossa própria vida. Mas a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, então eu sinto te dizer que a vida não é nossa mais. A nossa vida pertence a Deus. Paulo disse: já estou crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, não somos mais nós que mandamos na nossa vida. Agora quem manda é o Senhor. E Ele nos leva aonde Ele quiser. E Ele nos manda ir aonde Ele quiser. E ai de nós se não formos. Ah, mas Deus não é vingativo. Claro, Deus não é vingativo, não. Mas Ele disse que ao culpado Ele não tem por inocente. Então não adianta você ver as almas perecendo, caindo no abismo, e você ignorar. Você pensar com você mesmo: ah, não tem problema não. Eu não posso fazer muita coisa mesmo. Eu não posso ajudar. Será se não? Será se você não pode ajudar? De repente você não pode ir, mas você pode ajudar alguém que está indo. Você não pode socorrer, mas você pode ajudar alguém que está socorrendo. Você não pode pregar a palavra, mas alguém está pregando, você pode ajudar. No ministério terreno de Jesus, lá no Evangelho de Mateus capítulo 8, haviam mulheres que serviam Jesus, ajudavam Jesus no seu ministério terreno com os seus bens. Elas mantinham o ministério de Jesus. Porque a partir do momento que Jesus assumiu seu ministério terreno, ele e os discípulos e os apóstolos que estavam com ele, eles não trabalhavam mais. Eles só trabalhavam em prol do evangelho. E eles precisavam comer, precisavam beber, precisavam de roupa, sapato, né? Precisavam manter a família deles. E essas mulheres que foram abençoadas por Jesus, que foram curadas, que foram libertas de demônios, elas passaram a ajudar Jesus no seu ministério terreno. É necessário entendermos que é através do amor que o Senhor colocou em nosso coração, primeiro por Ele, depois pelas almas, é que nós somos impulsionados a levar a sua palavra. Nós não podemos cruzar os braços, vendo as almas perecerem, vendo o inimigo escravizar, vendo o inimigo destruir. E nós tranquilos, como se nada tivesse acontecendo. Não adianta queremos ignorar a situação do mundo atual, porque está aí para qualquer um que quiser enxergar. A situação é terrível. Tem muitas almas perecendo. Tem muitas vidas nas mãos do adversário. E a única pessoa que pode livrá-las é o Senhor. E o Senhor só vai poder livrá-las se elas passarem a conhecê-lo como seu único e suficiente Salvador. E elas só conhecerão se alguém pregar, se alguém falar. Glória a Deus. Porque eu conheci Jesus porque alguém falou. Alguém pregou esta palavra para mim. Senão jamais, vivendo no lugar onde eu vivia, vivendo
da maneira como minha família vivia, no meio do mato, na pior situação de miséria. Se o Senhor não usasse minhas duas irmãs que já tinham se convertido para levar esta palavra para nós, nós jamais íamos conhecer. Falar de Jesus, do Jesus vivo, do Jesus poderoso, misericordioso, Salvador, nós não tínhamos conhecido. Eu não tinha conhecido Ele. Porque ninguém vai conhecer Jesus se outra pessoa não falar. Glória a Deus. Então fale. Faça a obra de Deus na terra. Deixe o Senhor te usar da maneira como Ele quer. Não use Deus. Deixa Deus te usar. Tem gente que quer usar Deus. Ah, Deus, o Senhor vai me usar para falar com fulano. O Senhor vai me usar para falar com Beltrano. Não, o Senhor usa para falar com quem Ele quer. Quem somos nós? Somos o barro. Ele é o oleiro. Glória a Deus. Porque ultimamente a gente vê tanta barganha com Deus que as pessoas querem fazer. Ah, eu vou a tal lugar se me oferecerem tanto. Senão, não vou. Barganha. Se é uma igreja pequena que convida, não vou porque aquela igreja pequena, com certeza, não vai ter, assim, grandes coisas para oferecer, não vai ter, assim, uma bela de uma ajuda, né? Entre a igreja grande e a pequena, eu fico com a grande, né? É assim. É assim que estamos. Se eu estivesse pregando num púlpito, eu dizia assim para a igreja: diga misericórdia. Misericórdia. Glória a Deus. Tantas almas perecendo. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus. Versículo 2. E guardamos os seus mandamentos. Ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Ide. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Não são pesados. Porque nós não estamos sozinhos. Nós não carregamos sozinhos. O Senhor está conosco, Ele nos ajuda. Glória a Deus. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. É a nossa fé no nome do Senhor quem nos faz vencer o mundo. Glória a Deus. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ninguém mais. Jesus disse: olha, no mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Glória a Deus. O que Jesus quer dizer é que Ele venceu, nós também podemos vencer em nome dEle. Desligou aqui. Glória a Deus. Nós vamos vencer em nome dEle. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Porque sem fé é impossível agradar ao nosso Deus. Louvado
e engrandecido seja o nome santo do nosso Deus. Esse Deus vivo, poderoso e misericordioso. Guarde essa palavra no seu coração. 1 João, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo de número 5. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê graça, forças, para que você possa permanecer firme nos caminhos do Senhor. E firme, não de braços cruzados, vendo as almas perecendo, mas permaneça firme e também fazendo tudo para que esta palavra seja pregada aos 4 cantos da terra. E assim, o nome do Senhor será glorificado e você vai ser grandemente abençoado. E um dia você vai receber a recompensa das mãos do Senhor nosso Deus. Glória a Deus, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.